porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Podeis assentar. A paz de Cristo para todos. Louvado seja Deus. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Continue com a sua Bíblia aberta neste versículo. Queridos irmãos, você vê lá no capítulo 5, versículo 13, o Senhor dizendo assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que significa ser sal? O que significa ser luz? O que significa ser sal da terra? O Senhor está dizendo: vós sois o sal da terra. E quais são as características do sal? Quais são as características? Aonde se caracteriza o crente que de fato é o sal da terra? Lembrando que quando Jesus ele está usando essa linguagem metafórica, dizendo que nós somos o sal da terra, o sal ele tem uma responsabilidade inigualável. Por exemplo, o sal ele pode ser um antisséptico. O sal pode expulsar os germes, pode expulsar as nojeiras. O sal ele pode ser usado, para tirar as impurezas. E além disso, o sal também é responsável para produzir sabor nos alimentos. E a outra responsabilidade do sal é a conservação. Antigamente não tinha geladeira. Antigamente os produtos eram salgados, e assim a durabilidade era bem maior. E queridos irmãos, a Bíblia, quando nos compara com o sal, primeiramente, o crente é aquele tipo de pessoa que tem a responsabilidade de trazer sabor, de trazer alegria, de trazer sentido à vida neste mundo. As pessoas que olham para os crentes, as pessoas não têm que olhar para os crentes e sentir aquele impacto como se a gente fosse retrógrado, como se nós fôssemos quadrados, porque na verdade o que atrai o mundo para Deus não é a nossa religiosidade. O que atrai o mundo para Deus não é de maneira nenhuma a maneira que nós nos vestimos, a maneira que nós andamos, a maneira que falamos. Isso não atrai o mundo para Deus. Mas uma coisa que o crente tem, que atrai o mundo para Deus, é justamente esse sabor, essa alegria. O crente é uma pessoa feliz. O crente é uma pessoa bem-aventurada. O mundo, queridos irmãos, quando contempla o crente, ele sente emulação. O mundo sente ciúme. Eu quero essa vida, eu quero essa felicidade. Ele é feliz, ela é feliz, é uma pessoa contente, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada. Então, isto é ser sal da terra. Este é o sentido de ser sal da terra. Este é o sentido de ser o sal deste mundo. Depois, queridos, a gente vê que o sal ele tem a responsabilidade como o antisséptico. Ou seja, a presença da igreja aqui nesta terra é que tem impedido o mundo de entrar num estado de putrefação.
Porque a partir do dia que Deus arrebatar a sua igreja, o mundo acaba. A partir do dia que Deus arrebatar o seu povo, a terra não vai prestar mais. Enquanto nós estivermos aqui, queridos irmãos, ainda haverá a pureza da palavra de Deus. A pureza da palavra de Deus. O mundo só não está cada vez pior por causa da presença da igreja, por causa da presença dos irmãos, por causa da presença do povo de Deus. E essa é a responsabilidade do sal. Ele é antisséptico, ele expulsa as impurezas. Imagine que no ambiente de trabalho as pessoas estão com piada. Aí chega a presença do pastor Herbert, e o pastor Herbert vai se aproximando, e quem está ali naquele momento com tanta piada? Vamos parar, porque está chegando o crente. Vamos parar, porque está chegando o crente. E é desse jeito, né, pastor? No ambiente de trabalho, o ímpio passa a ter aquele respeito por nós, ou seja, porque nós preservamos ainda a moral. Então a igreja, eu vi o pastor falando aqui, queridos irmãos, a importância dos votos, e o pastor falando da importância do relacionamento da igreja com o Estado. A gente sabe que a responsabilidade da igreja não é dominar o Estado, e nem o Estado dominar a igreja. Mas a igreja, ela é a consciência do Estado, é a igreja que preserva os valores da família, é a igreja que preserva os valores da sociedade. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo luz e sal nesta terra. Agora, pastor, como é que se caracteriza o sal deste mundo? Está nas bem-aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é uma pessoa ultra feliz. Ser bem-aventurado é quem é feliz de verdade. Então o texto sagrado está aqui nos dizendo, queridos irmãos, no capítulo de número 5, ele inicia que Jesus faz a pregação. E essa pregação é conhecida como o Sermão do Monte. Agora, pastor, por que Sermão do Monte? Jesus estava pregando em cima de uma montanha? Não. Jesus estava pregando em cima de um monte? Não. A expressão Sermão do Monte significa, queridos irmãos, que houve uma revelação de Deus aos homens. Toda vez que a Bíblia fala de monte, a Bíblia está falando de revelação de Deus para o seu povo. A Bíblia está falando de revelação de Deus. Então, quando há essa expressão Sermão do Monte, é como se o próprio Deus descesse a essa terra, e foi de fato o que aconteceu, e estivesse aqui trazendo uma poderosa mensagem para aqueles discípulos. E é por isso que a palavra, é por isso que o nome é Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E neste Sermão do Monte a gente vê que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7. Vai até o capítulo de número 7. São 2 capítulos inteiros Jesus ministrando para aquelas pessoas. E foram cerca, irmão Assis, foram cerca de 5 horas. Jesus pregou 5 horas. Eu pergunto para a igreja, se eu pregar 1 hora, os irmãos aguentam? Se eu pregar 3 horas de relógio, os irmãos aguentam? Seja sincero. Não, irmão. Jesus pregou 5 horas, porque ali era Jesus. Quando Jesus está presente, quando Jesus é quem fala, quando Jesus é quem opera, quando Jesus é quem se manifesta, a gente esquece do horário, a gente esquece do tempo, e só fica se regozijando dele, e só fica desfrutando a presença dele. Aí ele começa primeiramente dizendo, confira comigo, bem-aventurado são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito, missionário? A palavra pobre de espírito significa alguém empobrecido de si mesmo. É alguém que não se acha. É alguém que não se supervaloriza. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Quem quer ser cheio de Deus? Se esvazie de si mesmo.
Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais você se torna cheio de Deus. Mais Deus enche a sua vida com a sua glória, com a sua presença. Mas a gente vê, queridos irmãos, que somente novo convertido isso acontece demais. Eles querem dar uma de João Batista na igreja. Esse pastor está seco. Esse pastor aí está sem unção. Eles querem ser esse tipo de João Batista. Querem eles querem supervalorizar a sua espiritualidade. Irmã, ora quantas horas por dia? Irmã, uma hora. Ora 3 horas. Irmã, você já leu a Bíblia quantas vezes? Nunca li a Bíblia toda. Não, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, mais de 15 vezes. Aí Jeová lá no céu diz assim: Espírito Santo. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Vai para cá, vai para cá. O Espírito Santo só faz isso, ó. Aí o cidadão perde o desejo de ler Bíblia, o cidadão perde o desejo de orar e fica: meu Deus, o que está acontecendo? E a pessoa começa a dizer: faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não leio mais a palavra, o que está acontecendo comigo? E isso Deus vai te mostrar que você ora, porque Ele toca no teu coração para orar. Você lê a palavra, porque Ele toca no teu coração para você ler a palavra, para você meditar na palavra. Então, quando você estiver lendo a palavra, quando você estiver estudando a palavra, isto é ato de graça de Deus na tua vida. É Ele que está te fortalecendo, é Ele que está te enchendo, e você não tem que se envaidecer por causa disso. Ah, eu sou crente, não caio. Ah, eu sou crente, posso. Ah, eu sou crente, de nada me derruba. O que te sustenta é a graça de Deus. O que te mantém de pé é a graça de Deus. É a graça de Deus, é o poder de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Tem momento na vida, irmão, que a gente se acha o máximo. E a gente diz assim: Jesus, eu morro contigo se for preciso. Mas aí depois que Jesus ressuscita, e a pergunta de Jesus a Pedro foi essa: tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar. Pedro começa a se entristecer. Ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Agora, missionário, você lê o Evangelho de João. João começa dizendo: o discípulo que Jesus amava. Por que João não fala no Evangelho o discípulo que amava Jesus? Toca no vídeo e diga assim: tenha certeza do amor de Deus por você. Duvide do seu amor por Deus, mas nunca duvide do amor de Deus por você. Duvide do seu amor por Deus, mas nunca duvide do amor de Deus por você. Eu estou aqui é porque Ele me ama. Eu estou de pé porque Ele me ama. Se eu tenho é porque Ele me ama. Se eu faço é porque Ele me ama. Quem se considera amado dele, levante a mão e comece a glorificar a presença do nome do Senhor. Quer que eu continue? Bem-aventurados são os que choram. O que significa aqui chorar agora? Bem-aventurados são os que choram. Pobre de espírito, pessoa empobrecida de si mesmo. E o que significa agora os que choram? Primeiro, você conhece a sua necessidade de Deus. Primeiro, você conhece a sua insuficiência.
relacionado a Deus, você sabe que você não é nada sem Ele, você sabe que você não pode nada sem Ele. Agora, bem-aventurados são os que choram. Isto aqui, irmão, significa que você chora em face do seu pecado. Isso aqui significa que o crente nunca pode se sentir satisfeito quanto à sua espiritualidade. Isso aqui significa que o crente nunca pode se achar crente suficientemente para ir para o céu. Eu, queridos irmãos, todos os dias da minha vida, eu reconheço que eu preciso me converter mais. Eu reconheço que eu preciso ser mais crente em muitas coisas na minha vida. Uma vez numa consagração, a irmã chegou e disse assim: pastor, tem muita gente aqui dentro dessa igreja que precisa se converter. E o Espírito de Deus me deu a sabedoria. Eu disse: irmã, eu sou um, eu preciso me converter. Glória a Deus. E se eu disser nessa noite que muita gente aqui nessa igreja precisa se converter mais e mais, quem é o primeiro a levantar a mão? Levante a sua mão. Aleluia. Diga assim: eu preciso ser mais crente. É isso que é chorar em face do seu pecado. É isso que é chorar em face do seu pecado. É você não se achar o perfeitinho na história, não. É você não se achar o bambambam na história, não. Eu preciso ser mais crente, Senhor. Eu preciso descer mais na olaria de Jeová. Eu preciso descer mais na presença de Deus. Eu preciso amar mais o meu próximo. Eu preciso ser mais paciente com o meu irmão. Eu preciso deixar de ser egoísta. Eu sou egoísta. É você chorar em face dos seus pecados. É muito bom olhar para o gramado do vizinho. É muito bom olhar pela janela a vida do outro. Mas eu quero ver você olhar para a sua própria vida hoje. Este é o desafio de Deus. Para você olhar para a sua própria vida. É muito fácil achar defeito no altar alheio. Mas eu quero ver você olhar para o seu altar e achar defeito. E ver que necessita de conserto e necessita de reparo. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os humildes. Então, se eu sou empobrecido de si mesmo, se eu choro em face do meu pecado, eu vou ser humilde. E como humilde, eu não vou me achar melhor que ninguém. Eu não vou me achar mais importante do que ninguém. Eu não vou achar que eu tenho mais valor que você dentro da igreja. Mas eu vou reconhecer o seu valor e vou reconhecer o meu próprio valor também. Eu vou reconhecer o meu próprio valor diante de Deus. E o que é ser humilde exatamente? É a pessoa não se zangar. Ou no dia que o pastor começar a dar chicotado na igreja, diga bem. Mas hoje em dia o pastor não pode bater, o pastor não pode falar nada que o povo diz: vai mudar de igreja. Vamos congregar ali. Mas o senhor já chamou alguém de raça de víbora aqui? João Batista chamou. Raça de víbora, jarará, cobra, cascavel, arrepender. Ninguém se zangava. Vou repetir: e ninguém se zangava. Sabe quando é que você precisa se converter mais? É justamente quando você escuta o sermão e aquele sermão te ofende. É bem aí que Deus está dizendo: estou te convidando para se converter. Glória a Deus. Aleluia. Estou te chamando para se converter. E se você quer se converter, você baixa a cabeça e diz: amém, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Fala que o teu servo ouve. Eu estou aqui para escutar. Eu tenho a humildade. Aí o irmão quer discutir com você, blá 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 blá. Aí você dá aquela resposta que é mundial. Japonês, chinês, seja qual língua for. Amém. Esse amém é poderoso. Mas eu queria tanto. Eu queria tanto discutir com essa irmã Ana. Eu queria tanto dizer umas coisas para ela. Mas a resposta da irmã Ana: amém. Amém. Mas
eu esperei que ela revidasse. Eu esperei também que ela soltasse uma coisa aí e desse uma chicotada. Olha, a irmã só respondeu amém, querido. E pronto. É isso que é você dar tapa na cara do diabo. É assim que você vai vencer o inimigo. É dessa forma que você vai vencer o adversário. E é isto que é ser crente. Aí depois vem bem-aventurados que têm fome, sede de justiça. Aí eu pergunto o que é ter fome e o que é ter sede de justiça. Irmão, a Bíblia diz que você tem que ter fome e sede de justiça. Está me perseguindo? Vou dobrar o joelho e Deus vai matar. Porque está escrito na palavra, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Mas não é isso, versículo. A Bíblia diz que é para você amar seu inimigo e orar por quem te persegue. Imagine pelo seu irmão. Porque tem crente assim agora. Jesus estava andando com os discípulos em Samaria. Os samaritanos não quiseram receber a palavra. E João e Pedro dizem assim: aí, Senhor, o Senhor quer que a gente ore e fogo caia do céu e consome. E Jesus diz: não tem crente assim que quer resolver as coisas com a espada de Jeová. Não pode ofender ele, que Jeová vai meter a taca. Ele te ameaça. Olha, Deus vai pesar a mão, hein? Olha, está se levantando contra o ungido do Senhor. Deus vai pesar a mão. É assim que você tem que agir, não, irmão. Sem animosidade. Aí eu lhe pergunto: você é crente ou você é macumbeiro, irmão? Você aceitou Jesus ou aceitou Genésio? Seja franco. Mas o que é ter fome e ter sede de justiça? Ter fome e ter sede de justiça. Isso aqui é um significado de um crente que procura experimentar a vontade de Deus na sua vida. Ele quer fazer a vontade do Senhor. O desejo dele é cumprir com a vontade do Senhor. Ele não está mais interessado em seus desejos. Ele não está mais interessado naquilo que ele procura para si próprio. Mas agora ele está interessado naquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer para mim, é isso que eu quero. Aquilo que o Senhor decidir na minha vida, é isso que vai ser. Exatamente assim. Eu quero aquilo que Deus quer para mim. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para que vocês entendam. O pregador estava ministrando a palavra em uma certa igreja. Entrou uma mulher. A mulher dobrou o joelho. E ela levanta a mão e diz: eu desejo me reconciliar. E a igreja inteira se afastando. Muita gente com preconceito. Porque aquela mulher tinha uma vida duvidosa, uma vida dupla. Muita gente ali sabia. Aquela mulher fazia programa, era uma prostituta. Mas ela entrou no templo por diversas vezes, com a sua consciência pesada, e chorando no púlpito. E muita gente dentro da igreja, e o pregador desce do púlpito e se ajoelha junto com a mulher e busca a Deus a restauração dela. E busca ao Senhor em prol da vida dela. Aleluia! Busca a misericórdia do Senhor em prol da vida dela. Eu pergunto: sedes misericordiosos. Você recebe um vídeo no seu WhatsApp, olha aí quem caiu. Olha o escândalo. Você abre a matéria, olha só o que aconteceu. Aí você vai lá, os internautas, todo mundo descendo a riba.
pregando, todo mundo falando. Mas o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 18, versículo 15? Quando o teu irmão pecar, vai ter filho com ele. Leva a palavra de Deus para ele. Consola esse irmão. Diz, irmão, abandona o pecado. Para com isso. Mas tem uns que quando, olha ali, olha, o irmão vai pecar, e fica lá de tocaia. Vou contar para todo mundo o que ele está fazendo. Você é um sem vergonha, você é um safado, você é um pilantra. Aí eu lhe pergunto, isso vai edificar a igreja em que sentido? Isso vai edificar a fé de quem? A igreja não é lugar para se destruir a fé, a igreja é lugar para se edificar a fé. A igreja não é um lugar de misericórdia. E às vezes, queridos irmãos, a gente quer tanto as bênçãos de Deus, mas a gente não quer ser crente de verdade. A gente não quer buscar as virtudes do reino dos céus. E é por isso que o Senhor está dizendo: bem-aventurados são os misericordiosos. O que você sente quando você olha para uma prostituta? O que você sente quando você olha para um alcoólatra, para um ébrio? O que você sente quando você olha para uma vida sem Deus? O que você sente quando acontece um acidente, e esse acidente você sabe que aquela vida foi para o inferno? Qual é o teu sentimento? O que você sente quando você olha para a vida do teu vizinho e ele não tem Jesus, ele não conhece a palavra, ele não conhece o Evangelho? O que você sente? Você já orou por alguém, mesmo sem saber quem é essa pessoa, mas sentiu o amor de Deus pela vida dela e começou a dizer: Senhor, salva essa vida minha aí. Converte essa vida, converte esse coração. É isso que é ter misericórdia, é ter amor pelas almas, é ter, queridos irmãos, que nós temos a palavra que pode salvar o mundo, nós temos a mensagem que pode libertar o mundo. Mas esse evangelho de hoje só nos ensina a ficar preocupado com as nossas necessidades, com as nossas situações, e querendo colocar Deus na parede, barganhar: Deus, me dá isso, me dá minha vitória, me dá minha bênção. Os pregadores não têm compromisso com a palavra. A igreja tem que aprender a evangelizar, a igreja tem que aprender a ir, a resgatar as almas, a igreja tem que aprender a responsabilidade de evangelização. Não é somente dos pastores e da missionária, a responsabilidade por evangelizar é da igreja, é do povo do Senhor. Aleluia. Fale da palavra, prega a palavra, anuncie a palavra. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é limpo de coração? O que significa ser limpo de coração? Agora, queridos irmãos, essa pessoa, depois ela aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, e ela viu a sua pobreza de espírito. Depois que ela viu a sua pobreza de espírito, ela chorou em face do seu pecado. Depois que ela chorou em face do seu pecado, ela se tornou humilde, e agora os seus desejos são outros. Seus desejos não são mais desejos carnais, mas são desejos espirituais. Essa pessoa deseja que agora ela deseja a misericórdia, ela deseja a justiça de Deus. Glória a Deus. Depois que ela se tornou esse tipo de pessoa, como é que ela vai tratar o seu semelhante? Ela vai se tornar misericordiosa para com os outros. E agora essa pessoa também ela vai se tornar limpo de coração, puro de coração. E o que significa ser puro de coração? O que significa ser limpo de coração? O limpo aqui de coração é ser santificado pelo Senhor. É não procurar mais maldade, ocupar a sua mente com o que é mal, com o que não edifica.
mas agora buscar a pureza, buscar a inocência. É por isso que Paulo diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe a vossa mente. Esse crente agora, ele vai estar ocupando a sua mente, lendo as Escrituras, na oração, no jejum, estudando a palavra, se edificando em Deus, se edificando na mensagem do Senhor. Agora, versículo 9: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que é agora ser pacificador? Posso falar? Está tendo contenda na igreja. Quem é bem-aventurado, quem é pacificador, vai jogar água no meio das chamas. Vamos acabar com essa história bem aqui. Vamos falar da missionária Vitória, não, ela é uma serva de Deus. Vamos parar com essa história aqui. Eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu também. Eu não vamos falar da filha de Deus, não. Não vamos falar mal da obra. Não vamos falar mal do pastor, não. Isso é ser pacificador. E é isso que é ser crente de verdade. A fofoca, quando se espalha, mas quando chega no ouvido dele, a fofoca tem fim. Vamos parar com essa história aqui. Tem gente que gosta de coisa correta. É pacificador, é limpo de coração. Essa pessoa não gosta porque é desonesto. Não quero. Isso é desonesto. Isso não é bíblico. Isso não está dentro da palavra. Eu não quero seguir esse caminho. Não quero aprender isso é errado. Não. Essa pessoa pode estar praticando o Evangelho. Aí, por fim, se você é esse tipo de pessoa, aí Jesus vai te dizer o que vai acontecer contigo. Vai ser amado pelo mundo? Não, vai ser odiado. Quer ver o diabo se levantar contra a sua vida? Tenta ser correto. Tenta ser crente. Tenta fazer tudo dentro da honestidade. Tenta vai se levantar, irmão. E a coisa não vai ficar fácil para o teu lado, não. A coisa vai ficar difícil. Mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo tudo dentro dos conformes. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu estou seguindo as normas. Eu estou seguindo as regras. Aí alguém vai se levantar. E vai começar a te perseguir. Porque, primeiramente, quando você é esse tipo de pessoa, você vai gerar um impacto na consciência das outras. E tem gente assim, quando ela se sente pior do que você, ela vai criar raiva de você. Por que essa pessoa tem raiva de você? Dentro dela, ela está se sentindo pior do que você. O teu padrão, o teu perfil de pessoa está denunciando o perfil dela. Está denunciando a conduta dela. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de, dentro do seu trabalho, você gosta de seguir todas as regras. E aí? Bate ponto hoje, não. Só bate ponto aí. Vamos gastar o serviço. E aí? Dá para saturar aqui essa nota? Dá para fazer uma nota fria? Meu irmão, teu chefe já ganha muito dinheiro. Isso aí não vai sentir nem falta, não. Não vou fazer nada disso com o chefe. Isso aí é para bom. Olha só. Olha só, você aí na mídia. Olha só, e começa a ficar com raiva de você. E quando as pessoas começam a criar raiva de você, assim como os fariseus,
sentindo raiva de Jesus. Porque veja só, irmão, os fariseus, eles cerimonialmente eles eram perfeitos. Publicamente eles eram padrão elevado. Mas diante de Jesus, a vida e o estilo de Jesus denunciava quem eles eram por dentro. É por isso que Jesus diz assim: vocês são sepulcros caiados. Tem gente, irmão, que só tem aparência. Você vai lá no cemitério, tem cada tumba bonita. Tem tumba lá que tem até ouro. Tem lápis que é escrita de ouro. Coisa mais linda do mundo. Vai, abre o sepulcro. Vai lá, abre lá dentro do sepulcro e vê o que está lá dentro. A mesma coisa, tem gente assim que por dentro, por fora, sorri contigo, fala contigo, dá aquele sorrisinho, mas por dentro é falso, por dentro é dissimulado, por dentro é invejoso, por dentro não tem nada de Deus, é desafeiçoado, não tem nada de crente, e quando morrer vai para o inferno. Porque Deus não está preocupado com a aparência. Deus está preocupado com a essência. E vamos buscar a essência. Não é viver o Evangelho só aqui dentro, mas viver o Evangelho aqui dentro também do coração. Saber que temos uma consciência diante de Deus. E quando a gente tenta viver honestamente, quando a gente tenta, queridos irmãos, a viver a palavra, a obedecer a palavra, vai despertar perseguimento, vai despertar perseguição, vai despertar insultos, as pessoas vão se levantar contra as nossas vidas. No entanto, tem gente, tem crente que é perseguido por atitudes dignas de objeção. O que é isso? Não dá testemunho, começa a falar mal dele. E ele, para se defender, ele diz: ó, você é o diabo. Mas, meu irmão, você que não está dando testemunho, você que não está sendo luz, você que está dando motivo. E tem uns que dizem assim: quem me julga é Deus, ele te julga mesmo. Atitude digna de objeção. Por exemplo, tem adolescente que é crente, não quer ajudar nada em casa, e a mãe diz: vai lavar a louça. Uma mãe é muito usada pelo diabo, mas esse diabo usa muito minha mãe. Estou aqui tentando ler a palavra e ela está mandando eu lavar a louça. Pelo amor de Deus, irmão, cria vergonha, em nome de Jesus. Não é o diabo que está te perseguindo, não, é você que não está dando testemunho. É você que não está vivendo o Evangelho de forma correta. Ô irmão, vai comprar uma carne ali, vá. Estou falando nem baiano agora. Vai comprar uma carne ali, vá. Não lembro a palavra. Me deixa aqui quieto. Vamos comprar carne, vá. Está repreendido o diabo, Satanás, eu te repreendo, capeta, demônio, sai dele. Aí eu pergunto à igreja: é o diabo que está perseguindo? Então você tem que associar quando é diabo mesmo que está te perseguindo e quando você está sendo reprovado e acha que está sendo perseguido. E aí eu te levo lá para a humildade e dizer: de fato, eu estou tendo uma atitude digna de objeção, e não é o Satanás que está me perseguindo. E sabe por que eu estou pregando isso sobre filho? Porque eu sou filho dela. Eu era assim. E era uma bênção dentro da igreja. Profetizava, falava línguas estranhas,
Mas em casa eu era um cavalo com a minha mãe. Você está entendendo o mistério? Eu era um cavalo com a minha mãe. Desrespeitava a minha mãe. E quantas vezes eu como filho já entristeci o coração da minha mãe. E hoje, através do Espírito de Deus, quando eu me lembro dessas coisas, eu me envergonho. E eu digo que bom, Jesus me converteu. E eu estava dizendo outro dia lá para a igreja, irmão, tem muita coisa que vocês não sabiam quem eu era. Aí teve irmãos lá, não, pastor, você é uma bênção de Deus, você é um homem, para mim você, irmão, você quer saber, me conhecer de verdade, pergunta para minha mãe, pergunta para meus irmãos, eles vão te dizer se eu era crente de verdade. E tem muita coisa, irmão, que Jesus vai mudando, Jesus vai transformando na nossa vida. E Jesus te ensina como reagir quando você for perseguido. Primeiro, se alegrar. Como é que é, pastor? Não, pastor, dá licença, eu vou me levantar dessa igreja aqui. Dá licença aí, pastor. Vou-me embora. Eu vou me alegrar com quem está me perseguindo, pastor. Eu vou me alegrar com quem está se levantando contra mim. Jesus. Não, pastor, Jesus estava normal mesmo nesse dia, mandando eu me alegrar. E ele está dizendo: quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, mentindo todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos. Por que eu tenho que me alegrar? Porque a tua recompensa está no céu. Sabe por que você tem que se alegrar? Porque você vai ter uma recompensa. E essa recompensa é muito melhor do que essa perseguição que você está passando. E essa recompensa vale a pena você suportar essa perseguição. Aí a Bíblia fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a minha leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. Crente, ele é que nem clara do ovo. Você que cozinha, irmão, você sabe disso. Quanto mais você bate no ovo, mais ele cresce. Mais ele cresce. Mas ele cresce. Assim é um crente. Quanto mais falam mal de você, mais Deus te abençoa. Quanto mais te persegue, mais Deus vai mostrando o contrário, mais Deus vai desfazendo. Ele vai desfazendo. A Bíblia diz que envergonhado e confundido serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Mas está me perseguindo, está falando mal de mim, deixa falar. Está dizendo que eu não presto, deixa dizer. Está dizendo que eu não sou crente, deixa dizer. Porque você já tem quem te justifica. Você já tem quem te justifica. Você já tem um justificador. Você já tem um Senhor. Você já tem um Deus. E esse Deus trabalha em prol da tua vida. Esse Deus peleja em prol da tua vida. Levante todo mundo e venha para cá para frente. Aleluia! Glória a Deus. Pode ungir, meu pastor. Unge as pessoas. Oh, glória.